Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa, né? Essa é a aula de número 5 vinculada ao curso de Mecânica dos Meios Contínuos, né? Que eu às vezes chamo de Mecânica do Contínuo, às vezes chamo de Mecânica dos Meios Contínuos, enfim. E a gente está nessa parte ainda inicial, assim, de construção de alguns entendimentos meio que é, fundamentais, assim, para a gente poder fazer essa construção que a gente pretende aqui, né? E antes de começar a aula de hoje, assim, só para falar um pouquinho sobre a dinâmica, assim, desse tipo de curso, né? Existem alguns cursos que eles são mais aplicados, assim, sabe? Que você muito logo no início já se depara com aplicações e exemplos, né, de onde você vai usar aquela matemática, aquelas leis, aqueles teoremas, aquelas ideias para resolver problemas específicos. E existem cursos, na verdade, que a natureza deles é justamente um estudo aprofundado nas ferramentas necessárias para que você então possa ter essa autonomia de desenvolver as suas próprias análises de problemas aplicados. Mecânica dos Meios Contínuos, eu sinto que é um curso que é uma mistura dessas duas naturezas, assim, né? Ou seja, a gente vai chegar num ponto de fato de começar a utilizar esses fundamentos de álgebra tensorial que a gente está tanto focando aqui no começo, essa essência do coração do que é a hipótese do contínuo para entendimento de problemas reais, práticos, de engenharia, física, etc. Assim. Mas é um curso que demanda uma certa construção inicial, um pouco de paciência nessa parte de definição de conceitos preliminares, de fundamentos, de algumas ferramentas mesmo, assim, matemáticas que a gente vai utilizar para poder então tentar, né, desenvolver maneiras gerais de representação de como meios contínuos se comportam, se movimentam, tá? Então, dito isso, assim, peço ainda um pouquinho mais de paciência nessa parte inicial, principalmente para aqueles alunos um pouco mais apressados da engenharia, que ficam agoniados quando tá muito focado assim nessa matemática e ainda não consegue ver muito uma aplicação, um vislumbre de onde que vai usar. Eu tentei na última aula trazer bastante isso, né, dissecando um pouquinho algumas ideias centrais que apareciam naquele artigo do Einstein, né, de 1916 sobre esses fundamentos da teoria da relatividade geral, né, que ele usa várias expressões, ideias e conceitos e informações que vão aparecer aqui com muita frequência nesse curso. Dentre elas, a questão da objetividade de uma lei da física, ou seja, essa invariância no que essa lei pretende dizer com relação ao sistema de coordenadas no qual você enuncia essa lei. Essa é uma ideia que vai aparecer muito aqui nesse curso, né? Principalmente quando a gente estiver tentando propor ou entender boas práticas de formas de você propor equações ditas constitutivas, essas equações que descrevem essa natureza, tensão, taxa de deformação em materiais, por uma perspectiva da mecânica dos meios contínuos, que já entende que materiais possuem propriedades médias locais, que essas propriedades médias locais, no fundo, têm a sua origem em fenômenos subcontínuos, está associado ao nível de coesão entre átomos, moléculas, estruturas, arranjos. Isso vai afetar a viscosidade de um material, vai afetar a condutividade térmica de um material, vai afetar o módulo de Young de um sólido elástico, por aí vai. Então essas equações que prescrevem essas relações, elas devem ser sim invariantes com relação a mudanças de coordenadas, para que a gente não caia no absurdo de repente propor uma equação constitutiva que me fale que esse material aqui ele vai depender da imaginação de quem o observa. Isso seria um absurdo, então isso não pode acontecer. E a aula de hoje, na verdade, isso aqui já é, na verdade, assim, uma motivação para a aula de hoje, mas a aula de hoje já é um começo de como a gente pode construir uma maneira sistemática de averiguar a objetividade de equações que vão expressar sejam comportamentos de materiais ou leis da física, relações de causa e efeito, assim, que expliquem fenômenos dentro dessa perspectiva da mecânica do contínuo. Então eu queria definir na aula de hoje, na verdade, o que a gente vai chamar de tensores ortogonais, transformações ortogonais, melhor seria esse o título, que são essas transformações de rotação que a gente vai usar para fazer uma checagem de como essas equações que a gente vai então aqui ao longo desse curso em algum momento propor
para descrever como materiais se comportam por meio de leis da física e equações constitutivas, como que essas equações elas então são transformadas quando eu escrevo elas de um sistema de eixos e transformo isso num outro sistema de eixos que gira em relação a esse primeiro. Então eu vou começar a aula de hoje com uma brincadeira aqui, na verdade, assim. Eu vou desenhar aqui, já desenhei já dois sistemas de eixos, o sistema azul e o sistema verde, e são sistemas ortonormais. Então eu tenho um sistema verde, que é um sistema que eu vou chamar de não linha, então vai ter coordenadas aqui que vão ser E1 mais E2 mais E3, o sistema EI, e o sistema EI', né? Então, o sistema linha e o sistema não linha, tá? Que teria coordenadas E1', E2', E3'. Na verdade, esses aqui são os vetores de base ortonormais desses dois conjuntos de sistemas de eixos cartesianos, os quais você vai utilizar para representar um vetor, né? Por exemplo, nesse espaço vetorial em termos de suas componentes, projeções nesses sistemas de eixos, tá? E a primeira, então, ideia aqui é que esses sistemas, os dois são ortonormais, mas eles estão rotacionados um em relação ao outro, tá? Então existe aí um ângulo entre esses caras e eu vou começar então fazendo algumas brincadeiras assim de propriedades que vão surgir quando eu faço relações entre esses sistemas de base, tá? O sistema não linha e o sistema linhas. E a primeira delas é o seguinte: a gente sabe já que pela propriedade do nosso operador delta de Kronecker, que EI escalar é J, pela definição isso aqui tem que ser delta I J. E o mesmo tem que valer também para o sistema linha, porque o sistema linha entre si ele é ortonormal. Então, E' escalar é J' tem que ser também o mesmo delta I J. Isso aqui é da definição, né, desse operador delta de Kronecker. Deixa eu pôr o IJ aqui um pouco mais bonitinho. Perfeito, tá? Isso é uma consequência do fato de que esses caras são ortonormais. Uma outra consequência também que a gente pode já trazer aqui, logo nesse comecinho, é a seguinte, que além disso, eu tenho que EI, isso aqui já vai dizer respeito ao nosso permutador de Levi-Civita, mas EI escalar é J, vetorial é K, esse cara tem que ser um epsilon de IJK, e o mesmo também tem que valer para o sistema linha, porque é um sistema ortonormal. Então aqui só vou repetir o que eu acabei de escrever aqui. Beleza, isso aqui são relações iniciais que a gente vai começar para fazer essa brincadeira de tentar buscar uma maneira bem sistemática, bem maneira assim, de fazer as transformações entre sistemas de eixos. Então agora, suponha, né, que eu queira representar um determinado vetor A, depois eu vou pôr um tiozinho ali embaixo, tanto nos sistemas linha e não linha. Eu vou escrever bem assim mesmo, que eu acho que dá para entender aqui o que eu quero dizer, tá? Eu vou tentar na aula de hoje assim ser um pouco mais informal assim, no quadro mesmo, para não gastar muito tempo desenhando com canetinha. Eu quero transmitir uma mensagem aqui e eu acho que a gente vai conseguir se entender escrevendo sistemas linha e não linha. Esse vetor A aqui então é um vetor, né, tem aquele tiozinho embaixo para indicar que é um vetor, segundo a minha forma de representar. Então eu sei que esse vetor A aqui, no sistema não linha, ele teria componentes A1 é 1, mais A2 é 2, mais A3 é 3, né? E essas componentes deveriam ser então as mesmas também no sistema, né? Um pouco diferentes, perdão, mas assim, esse mesmo vetor teria que ser então passível de representação num componente, num sistema de eixos linha, perdão, só que as componentes iam mudar, evidentemente, né? Então, se eu escrevo esse mesmo vetor A num sistema linha, as projeções desse vetor não teriam tamanhos A1, A2, A3, mas A1', A2', A3'. É claro, se eu pego aqui então e desenho aqui um vetor A, então, suponho que esse cara seja qualquer coisa aqui, esse aqui é o vetor A, e eu vou então pegando e vendo assim aonde que A, deixa eu pôr aqui um negócio bem sutil para a gente poder falar sobre isso. Então aonde que A vai bater aqui embaixo em cada eixo, né? No eixo 3, no eixo 1, isso vai dizer respeito assim, né, às
projeções desse cara nos outros eixos, né? Então, eles vão bater em lugares diferentes no eixo verde em relação ao que bateriam ali no eixo azul. Se eu pego e vou traçando as minhas projeções ali, teria componentes diferentes. Pois bem, então, o que a gente sabe a princípio é que no fundo, o vetor A, ele é invariante com relação a uma mudança de coordenadas. Entretanto, suas componentes, quando escritas de acordo com o sistema linha, são diferentes daquelas que teríamos se decidíssemos escrever este mesmo vetor no sistema não linha. Tá? Esse cara é invariante, que muda são as componentes. Essa informação é importante a gente ter isso em mente, tá? Porque está no cerne dessa questão da objetividade. Então aqui, deixa eu só colocar um símbolozinho de vetor, para falar que esse cara é um vetor. Infelizmente está aqui no tracejado, tenho que desabilitar. Beleza, isso sabemos. Agora suponha então que a gente queira escrever agora que queiramos escrever esse vetor A, ou melhor, não vetor A, perdão. Suponha agora que queiramos escrever as componentes, do sistema linha em termos das componentes do sistema não linha. Na verdade, essas componentes que eu quero falar, né, elas, deixa eu pôr melhor assim, em vez de escrever componentes, talvez as componentes dos vetores de base, melhor. Dos vetores de base, pronto. Do sistema linha em termos, agora sim ficou melhor, das componentes dos vetores, perfeito, de base do sistema não linha. É isso que eu queria escrever, não é o vetor A. O vetor A vai ser em seguida. Ou seja, o que eu quero escrever aqui com vocês? Eu quero ter aqui relações, e eu vou até aumentar aqui o zoom, porque vai ficar difícil de escrever aqui no finalzinho da tela, entre E linha e EI não linha. Ou seja, eu quero escrever lá, por exemplo, E1. Perfeito? E1 seria E1 linha, desculpa. E1 linha, se eu quero escrever no sistema não linha, eu vou projetar ele na direção E1, e essa vai ser a componente E1. Eu depois projetaria E1' na componente E2, e essa seria a componente E2 de E1'. Eu faço isso para E1', E2' e E3'. Então, ou seja, E1', se eu quero projetar E1' em relação ao sistema não linha, ele vai ter componentes E1, E2 e E3. Porque o sistema linha e o não linha, eles estão rotacionados um em relação ao outro. Então eu teria que fazer essa projeção das componentes de E1' em E1, E2 e E3. Então aqui também mais E1'. Tá ficando difícil escrever já, vai acabando a tela, o espaço. Vai ficando todo borrado assim. Existem alguns desafios de você escrever numa lousa pequenininha, né? No caso desse tamanho, isso aqui é muito menor que um quadro. Enfim. Aqui é E1', aqui é 3, isso aqui seria a componente E3. E assim eu vou me propor então a fazer a mesma coisa, e a gente vai fazer aqui com paciência, com calma, a gente não está com pressa, para E2' e para E3'. Fazer mais rápido aqui um pouco. Aqui eu teria E2' escalar E1, componente E1. Teria E2' escalar E2, componente E2, mais, um pouco para cá, está ficando difícil escrever, teria E2' escalar E3, componente E3, e o mesmo eu vou ter aqui para o meu cara E3'. Para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse daqui de cima, que ficou mais bonitinho, com menos tosqueira. Vou pôr aqui embaixo, isso, aí vou pegar minha borrachinha. Sempre acontece um bug, né? O parênteses aqui do último termo, ele meio que decidiu não vir. Não tem problema, escreve ele aqui, pronto, tá bom.
E aqui eu vou pegar minha borrachinha, então, a menor de todas, e vou escrever, então, E3'. Vou mudar só esse carinha aqui embaixo que vai dar bom. Então, peguei, E3'. Perfeito. Isso aqui são, na verdade, leis de transformação, né, das componentes do sistema linha em relação às componentes não linha. Quando eu olho para esse daqui e eu observo esses índices, eu tenho 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3 na primeira linha. Né? Eu tenho alguns se repetem em momentos específicos. Né? A gente poderia então escrever tudo isso daqui de uma forma bem compacta, agora que a gente está já meio craque assim, em notação inicial. E vejam comigo se não faria sentido, então, eu representar essas transformações da seguinte maneira resumida. EI, linha, esse cara vai ser então EI, linha, e escalar EJ, e aqui eu tenho EJ. Poderia também, por esses dois caras, escrever isso aqui em termos de um tensor, por exemplo, um tensor Q e J, em que esse tensor Q e J, evidentemente, ele vai ser, né, associado a essas projeções de um sistema em relação ao outro. Vai ter 9 componentes, tensor de segunda ordem, né? Então todas as combinações de E1', E2', E3', multiplicados escalarmente por E1, E2 e E3, elas vão aparecer nesse tensor de segunda ordem, que é o tensor Q. Perfeito? Então esse cara é um tensor importante, esse tensor Q. A gente vai então falar melhor sobre ele, dar um nome para ele daqui a pouquinho. Por enquanto é um tensor Q que está associado a uma transformação de um sistema em relação ao outro, as componentes de um em relação ao outro. Agora suponha que eu queira então escrever o meu vetor A, né, num sistema linha ou num sistema não linha. O título que eu daria para essa seção seria a seguinte: transformação, a gente pode colocar aqui embaixo, transformação de um vetor entre sistemas de coordenadas. Então eu vou pegar o vetor A, que originalmente, né, eu apresentei ele em termos do sistema não linha, até falei que ele teria componentes A1', A2', e A3', se fosse escrito no sistema linha, mas eu ainda não expressei, né, de maneira clara, né, esse cara, o vetor A em si, escrito tanto no sistema linha quanto no sistema não linha. Então, note o seguinte, vamos comigo aqui. Só uma coisa, acho que eu vou dar um número para esse sistema de equações. Eu vou chamar esse cara de 1. Então aqui vai ser o sistema 1, que eu depois vou usar essas relações daqui a pouquinho, tá bom? Então agora eu sei então que A, deixa eu escrever aqui. Perfeito. Dá um zoomzinho um pouco maior. Ótimo. Eu sei que A, ele vai ser dado da seguinte maneira em termos das componentes do sistema linha. Ele vai ter uma componente A1', como eu já falei, é 1', mais uma componente A2', é 2', mais uma componente A3', é 3', beleza? Agora eu posso escrever isso daqui, que eu vou chamar de 2, em termos de 1. Ou seja, eu tenho E1', E2' e E3', que estão aqui em 1. E1' está associado a essas componentes, né, essas projeções dele em relação ao sistema não linha. E2' está aqui na segunda linha e E3' na terceira linha. Eu tenho essas relações, eu vou usar 2 em 1. Tá? Então vamos olhar para isso daqui com carinho. Onde tiver E1', eu vou ter que ter componentes 1, 2 e 3. Onde tiver E2', componentes 1, 2 e 3. E onde tiver E3', componentes 1, 2 e 3. Eu vou reescrever aqui já, de acordo com o que está no meu caderno, e depois a gente faz esse check assim, visual de colocar, né, 2 e 1, um do lado do outro, e checar o que a gente vai ter assim quando a gente vai usar 2 para representar E1', E2', E3', em A, tá? Nesse vetor A. Então eu vou ter o seguinte, vamos lá. A vai ser igual. Primeira linha. A1', E1', escalar E1, mais A2', E2', escalar E1, mais A3', E3', escalar E1.
Eu prometo, galera, que a gente vai chegar num lugar muito maneiro, assim. Eu peço um pouquinho de paciência para que vocês consigam ter esse prazer de passar pelo caminho, que às vezes envolve um certo nível de repetitibilidade, de coisa que parece muito repetida, mas a gente vai chegar após essa construção em alguns entendimentos bastante profundos, assim, que são centrais, assim, sabe? Que estão no coração da mecânica dos meios contínuos. Então eu teria aqui A1', E1', escalar é 2, mais A2'. A mecânica dos meios contínuos, assim, em algum nível, a parte didática dela, ela é muito algorítmica, assim, sabe? E eu acho que existe, assim, uma questão pedagógica em você realmente fazer as coisas acontecerem, tá? Eu não sei, assim, eu sinto que quando eu era aluno, eu gostava dessas aulas, assim, que era mais lousa, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade com aula de slide. Sempre achei o slide uma coisa muito morta, sabe? Tá meio que pronto. E aí você não vê a coisa sendo construída. Mas eu sinto que alguns alunos meus às vezes preferem, assim, sabe? Então é uma questão realmente muito de forma de você aprender e tal, né? Eu, quando me formei, assim, e eu passei num concurso para ser engenheiro da Petrobras, e na Petrobras você chega lá e você tem que fazer um curso de formação, né? E esse curso de formação, ele dura alguns meses, né? E durante o processo a gente tinha aula todo dia, assim, era 8 horas de aula por dia e era tudo PowerPoint. Então eu fiquei assim traumatizado, eu tinha dificuldade, assim, sabe? Eu olhava, batia, via que estava pronto, eu já falava, tá, entendi. Então não estar copiando, não estar fazendo junto, assim, era uma coisa que era difícil para mim, né? Achava entediante. Eu prefiro aula com construção mesmo, sabe? Mas enfim, vamos lá. Aqui eu tô acabando já o processo, tô só repetindo, usando 1 e 2, e eu vou fazer uma checagem pra gente checar isso aqui junto, se tudo isso aqui tá de fato correto. Faltou só pôr o E3 aqui, perfeito. Então veja lá, enquanto aqui em 1 eu tenho assim a minha forma de representação de E1', deixa eu fazer um negócio mais legal, eu vou sublinhar. O meu E1' tem componente E1, E2 e E3. Essas componentes que eu coloquei de vermelho, é ótimo ter, né, tipo, várias cores, que você consegue fazer vários cruzamentos. Então essas componentes, fazer um negócio melhor ainda, galera, fazer um negócio mais circular. Essas componentes aqui de vermelho, E1, E2, E3, elas vão aparecer aqui na coluna, curte só. Cadê? Ah, tá aqui. Eu, às vezes perco a minha canetinha aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, o E1', ele tem componente E1, E2 e E3. E vai ser E1', E1, E1', E2, E1' escalar E3. O que aparece aqui, ó, E1' escalar E1, E1' escalar E2, E1' escalar E3. Então, na verdade, essa correlação vai ser assim, na equação 1, o que é linha vai virar meio que coluna, na forma de você representar esse vetor A, né, nesse sistema linha. E eu poderia então continuar, só para a gente verificar isso daqui, porque eu acho que não me custa, de perceber também que essa segunda linha aqui vai estar associada a essa segunda coluna aqui, que está associada ao E2'. O E2' tem componentes, né, E1, E2 e E3, assim como o E1'. Então aqui eu vou ter E2' escalar E1, E2' escalar E2, E2' escalar E3, que é o que eu tenho nessa segunda coluna, e o mesmo valeria, vou pôr aqui de rosa, para essa terceira linha da equação 1 em relação à terceira coluna da equação que ainda não tem um nome, mas que no fundo vem da junção de 1 com a equação 2, que é a forma de representação do vetor A no sistema linha, beleza? Vou aqui então apagar meus rabiscos, para a gente poder então continuar aqui, deixar uma lousa um pouquinho mais tranquila. Daqui, galera, eu posso também resumir tudo isso que eu mostrei aqui de uma maneira um pouco mais compacta, usando notação inicial, da seguinte maneira. Posso escrever aqui AI, esse cara vai ser igual a AJ linha, EJ linha escalar EI, e aí esse cara aqui também eu poderia colocar da seguinte maneira, eu poderia trocar também, deixa eu só ver aqui uma coisa, J escalar EI, ou... Ah não, esse aqui é o AI, perdão, tá certo. Eu também poderia escrever o seguinte, mudar os índices, perdão, é isso que eu quero falar. AJ' também poderia ser
que eu estou escrevendo aqui, meu pai? Calma aí que eu estou confuso. Eu estou repetindo uma coisa aqui do meu caderno que não está fazendo muito sentido. Esquece isso aqui, deixa só como está aqui mesmo, que eu estou me confundindo com forma de representação. Repare o seguinte, que o tensor Q, que eu defini aqui em cima, que é EI' escalar é J, que é QIJ, então se QIJ é EI' escalar é J, então QJI vai ser EJ' escalar EI. Né? O índice que aparece aqui, essa ordem, IJ, IJ. Aqui, JI, JI. Linha, não linha. Né? Aqui linha, aqui não linha. Beleza? Então é isso. Ou seja, esse cara aqui é o que eu chamaria de um QJI. Então eu poderia também escrever essa equação, notação não indicial, falando que A vai ser igual a um tensor Q, transposto, porque eu troquei I por J, escalar a linha. Seria uma forma de você representar uma lei de transformação de um vetor entre um sistema linha e um sistema não linha. Uma outra informação também que eu vou dar a esse tensor Q, e agora eu vou dar um nome para ele, esse cara aqui, eu vou chamar de tensor ortogonal, porque ele vai estar associado a transformações ortogonais. Uma outra forma que eu posso também usar para representar esse cara é o seguinte: as componentes deste tensor ortogonal são interpretadas, né, ou podem ser interpretadas também. Só diminuir essa minha fonte aqui e também a minha tela, para não ficar tendo que escrever fora da tela. Vamos colocar aqui em menorzinho, porque não precisa desse tamanho não, pode ser 12 que está bom demais já. As componentes do tensor podem ser interpretadas como cossenos dos ângulos formados entre os sistemas de coordenadas linha e não linha. Né? Como é que a gente pode provar isso? De uma maneira muito simples. A gente sabe, cadê? Que, deixa eu pegar minha canetinha, que QIJ é EI' escalar é J. E a gente sabe, né, que EI' escalar é J, esse cara seria o módulo de EI, módulo de EJ, cosseno de um ângulo entre eles. Né? Isso é um produto escalar, então essa tensão escalar, que vai ser um módulo desses caras vezes um cosseno. E a gente sabe que o módulo, né, de EI é 1 e que o módulo de EJ também é 1. Porque esses caras são vetores unitários. Então, no fundo, o que sobra aqui é que esse tensor ortogonal ele vai ser, então, lido, entendido, interpretado, pode ser, em termos de um cosseno de ângulos que são formados por transformações que envolvem rotação de eixo de um sistema de coordenadas em relação ao outro. Tá? Então, agora eu vou definir o que seria, de fato, um tensor ortogonal de uma maneira um pouco mais profunda, indo naquela mesma ideia da definição de tensores cartesianos como transformações lineares. Então eu vou colocar um pequeno título aqui que seria definições, ou definição de tensores ortogonais. Ortogonais, perfeito. Então o que seria um tensor ortogonal? Quando a gente olha para esse cara por uma perspectiva de definição da mecânica dos meios contínuos, aquela coisa mais formal, eu poderia escrever algo da seguinte natureza. Um tensor ortogonal, eu sei quem ele é o EI' escalar EJ, mas como é que eu poderia colocar isso em palavras de uma maneira mais alinhada com a nossa forma de definir as coisas? Um tensor ortogonal consiste em uma transformação linear entre espaços vetoriais, você pode pôr de V em V, na qual os vetores resultantes preservam comprimentos e ângulos
entre si. Então aqui eu vou tentar fazer assim um desenho para tentar expressar o que eu quero dizer realmente com isso. E vamos comigo, vou pegar aqui e vou desenhar, vai ser difícil desenhar isso aqui, mas vou fazer um esforço para fazer um desenhozinho razoável. Então, considere que eu tenho aqui um corpo qualquer, corpo material, e aí então tem um movimento, e esse corpo material então ele gira, né? Então agora ele está em outra configuração, que não vou conseguir desenhar muito bem, mas para ficar fácil de mostrar o que eu quero dizer aqui, eu vou ter então aqui um vetor nesse corpo e vou ter um outro vetor aqui. Esses caras têm um ângulo que eles formam entre eles, que eu vou chamar de θ. E aí seria um vetor que eu vou chamar de V e um vetor que eu vou chamar de U. Aqui, então, entre esses caras tem movimento. Um tipo específico de movimento que vai estar associado a uma rotação de corpo rígido. Então, esse é o movimento que eu vou estar, então, aqui considerando. Rotação de corpo rígido. Não tem deformação. Tá? Nessa rotação de corpo rígido, esses dois vetores eles vão possuir orientações finais diferentes, porque o corpo girou, mas entre eles eu vou ter aqui então uma preservação desse ângulo θ, porque é da natureza desse tipo de movimento. O vetor V pode ter vindo para cá, o U para cá, teve uma rotação, mas esse cara então ele se mantém, não aumenta o comprimento e não muda a orientação relativa entre esses vetores que estão meio que presos no corpo. Então é interessante porque assim, aquele papo que o Einstein trouxe assim, né, de olhar para o movimento como se fosse uma descrição de uma totalidade de coincidências entre coordenadas espaciais e pontos materiais, quando a matéria se movimenta, quando o meio material se movimenta, a gente pode descrever esse movimento do meio em termos, né, de como pontos desse meio se relacionam com posições espaciais de acordo com o sistema de referência. Então, na verdade, às vezes esses vetores U e V nem importam muito, são conceitos que você inventa para entender como é que esse corpo está se movimentando. Se eu pego, por exemplo, e eu coloco pego duas canetas aqui, perfeito. Né, duas canetas, eu colo com um super bonder aqui e tal. São canetas, não vai esticar, não vai deformar. Imaginem que eu estou num contexto em que eu não vou estar lidando assim com tensões que vão gerar deformações nesses elementos. Então seriam vetores esses caras aqui, tem orientações. E eu prendo esses caras aqui, sei lá, na minha canetinha, colei, perfeito? E aí imagine que essa mesa aqui então é uma mesa, sei lá, transparente, eu não estou nem vendo ela, é de vidro. Mas esses caras não, e eu colei aqui. E eu pego então essa mesa e eu lanço ela assim no movimento de rotação de corpo rígido. Ela sendo transparente, eu posso não estar vendo ela. Mas se eu colei esses dois caras, eu estou vendo como é que eles estão girando ali entre si e vendo que esse ângulo entre eles está sendo preservado ali no movimento, então eu entendo que o movimento dessa mesa que eu não estou vendo, que é de vidro, é um movimento do tipo rotação de corpo rígido. Então eu posso criar essas ideias, assim, de colocar, imagine dois vetores que têm um ângulo entre si e eu colo esses caras no material. O comportamento desse ângulo relativo entre esses vetores e também dos comprimentos dos vetores em si ao longo do tempo, ele vai me falar alguma coisa a respeito de como esse corpo no qual esses caras estão presos vai estar se movimentando. Então essa ideia, assim, ela está sendo aqui aplicada para a gente entender esse movimento em termos do que acontece com dois vetores hipotéticos que estão ali, né, que tem uma relação entre si e que estão meio que fixos num corpo que se movimenta, perfeito? Vamos então agora investigar algumas propriedades de um tensor ortogonal. Vamos ver que tipo de característica esse cara tem que ter. O legal aqui é que assim, a gente vai começar a conseguir demonstrar propriedades matemáticas assim que você esperaria ver, por exemplo, no curso de álgebra linear, mas dando uma ênfase com a coisa do movimento. Então, assim, aquelas ideias que aparecem, às vezes, de maneira muito abstrata em álgebra linear, né, propriedades de tensor, de matrizes, né, inversa, matriz cofatora, adjunta,
né? O que é o oposto de uma matriz e o traço e tal, que ali vem muito assim como enunciado sobre características de estruturas matemáticas mais abstratas, matrizes, nas quais você vai alocar informações no espaço. Tudo aquilo vai aparecer aqui já vinculado com um lance de movimento, um lance físico. Então a gente tem um tensor ortogonal, beleza. Esse tensor ortogonal, as componentes são cossenos de ângulos formados entre vetores de base de sistemas cartesianos. A gente já entendeu que esse cara, então, pela própria origem de como ele é definido, ele tem a ver com alguma coisa que está girando. E a gente sabe que a rotação de corpo rígido, então, ela é uma rotação que vai preservar, na verdade, comprimentos e ângulos de vetores resultantes entre si. E a gente sabe que existe um tensor ortogonal Q, que é I' escalar EJ, e que vai estar associado a transformações lineares entre espaços vetoriais. Eu aplico esse cara num vetor A e eu vou ter um outro vetor, que é A', que seria esse cara já escrito no sistema linha. Então essa transformação de como eu escrevo um vetor, né, que originalmente ele é colocado para mim em termos de um sistema de coordenadas, em termos de um outro sistema, e sabendo que isso envolve uma operação de transformação linear que vai ser desenvolvida, operada, feita, realizada por um tensor específico que é ortogonal e que isso tem a ver com coisa que gira, já é uma coisa interessante. O que a gente vai ver aqui agora é o seguinte, tá, e quais são as consequências matemáticas disso? Quais são as propriedades desse tensor? O que ele tem de especial, o tensor ortogonal? E a gente vai, ao longo da aula de hoje, demonstrar matematicamente o que nós chamamos de propriedade de ortogonalidade, né, quando a gente pensa em termos de um tensor cartesiano. Então, para a gente investigar aqui algumas propriedades de um tensor ortogonal, eu quero que a gente brinque agora com a seguinte questão, que é uma questão de inverter a ordem daquilo que já fizemos, que é a seguinte: considere agora escrever os vetores de base do sistema não linha em termos do sistema linha. Fazer exatamente o inverso. O que eu comecei fazendo aqui, ó, na equação 1, vou fazer igualzinho ali para baixo, para o contrário, para o sistema linha. Então vou até copiar isso daqui, vou colocar aqui, e vou fazer umas trocas aí de índice, de o que é linha, o que não é não linha, dar um zoom. Um pouco menor, que eu acho que não precisa dessa violência de zoom. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha borrachinha, vou apagar aqui o linha, vou apagar aqui o linha. Tudo que é linha que eu vou apagar. E vou colocar um monte de linha onde não tem, que é no segundo termo, tá? Então vou apagar aqui os linhas. Tá? E vou pegar agora a minha canetinha e vou colocar aqui, ó, linha. Calma aí que tá faltando aqui só uma folha, deixa eu me organizar aqui. É isso mesmo. Linha, cadê? Linha, 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 linha. E aqui também embaixo, estou projetando as componentes do sistema não linha no sistema linha, fazendo o inverso. Tá? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? A gente já escreveu o nosso vetor A em termos dessa questão aqui. Partir de um sistema A1', né, é 1', A2', 2', A3', 3', e projetei aqui usando 1 para poder escrever esse cara em termos do sistema não linha. Vou fazer aqui agora o contrário, exatamente o contrário, tá? Então, vou escrever o seguinte, vamos comigo. Eu sei que A, em termos do sistema não linha, ele vai ser A1 é 1 mais A2 é 2 mais A3 é 3. E eu sei quem é 1, é 2 e é 3 em termos dos meus sistemas, do meu sistema linha. É 1', é 2', é 3', e por aí vai. Perfeito? Então eu vou combinar tudo isso daqui que está aqui embaixo, nessa folha, e vou escrever o seguinte. Só uma coisa antes. Eu sei que esse cara tem que ser igual a esse cara, assim, né? Ou seja, é o mesmo vetor.
Só que, evidentemente, eu posso escrever esse A' em termos de componentes diferentes, mas o vetor é meio que o mesmo. Só estou mudando as componentes desse mesmo vetor quando projetadas em sistemas de eixos diferentes. Mas é a mesma coisa, é o mesmo vetor. Então aqui eu vou escrever o seguinte, que A, que é igual a A', que é igual a A1 é 1, então eu posso colocar esse cara como sendo assim, A1. O E1, todo mundo está aqui em cima, então eu vou ter E1 escalar E1 linha mais A2, meu componente é 2. Primeiro eu vou pegar essa coluna aqui, tá, galera? Vou escrever tipo assim, em termos de E1 linha em evidência, tá? Então esse cara aqui eu vou isolar e vou começar somando a coluna aqui. Então eu vou ter o seguinte, A2 E2 escalar E1 linha mais A3 E3 escalar E1 linha. Tudo isso aqui, componente E1 linha. Perfeito? Vou fazer mais fácil, eu vou copiar e colar e vou ficar só mudando agora, tipo... Ô meu pai, fiz um trem aqui que eu copiei e estiquei ainda. Ctrl C, Ctrl V. Vou botar o componente aqui embaixo. Tá, o componente aqui embaixo. Vai ficar meio apertadinho, mas vai dar um jeito. Vou fazer o seguinte, vou pegar o sinal de mais aqui, colocar aqui mais. Agora eu vou ter que apagar de borracha esses caras aqui. Porque agora eu vou ter componente E2' e E3'. Ô meu pai, não apaguei aqui direito. Não tem problema, a gente apaga de novo. Aqui eu tenho E3', beleza. E aqui eu vou ter então que reajustar, que é o seguinte, apagar esses caras aqui, ó. E1, aqui vai ser 2, e aqui também vai ser 3. Então tem alguns lugares para poder consertar. Então aqui é 2, 2, 2, é isso mesmo. E aqui é 3, 3, 3. Aquela mesma coisa que eu fiz lá em cima, depois chequem com calma isso em casa, que eu acho que é importante. Mas o resumo da parada mesmo, essa ideia central, é que eu posso então escrever isso usando notação indicial para representar as componentes, né, de A' em termos das componentes de A, que seria assim, A'i', AJ, aqui eu vou ter E, J, escalar, I'. Tá? Essa ordem é J escalar I ou vice-versa, isso aqui não afeta muita coisa não. Então eu posso escrever esse cara, né, em termos de notação indicial como sendo A, ou perdão, notação não indicial, desculpa, A como sendo A'Q escalar A. E a gente já viu ali em cima, né, que existe uma forma, já que a gente já fez, de escrever A em termos de A', e que uma está relacionada com a outra. Então vamos só voltar aqui para a gente recapitular o que a gente tem de importante, que é o seguinte. Aqui em cima, a gente já viu que A é igual a Q transposto escalar A', então A é igual a Q transposto escalar A', e já vimos lá embaixo que A' é igual a Q escalar A. Então até agora a gente pode escrever aqui, eu posso escrever de novo, não tem problema, é bom que fique perto da gente. Até agora, vimos que, deixa eu colocar aqui, a gente viu que A é igual a Q transposto escalar A'. E que A' é igual a Q escalar A. Ora, se eu pego a linha que está aqui e taco aqui nesse cara, usando essa relação, combino tudo isso daqui, eu vou ter o seguinte, que A vai ser igual a Q transposto escalar A'. Quem é a linha? Q escalar A. Óbvio que A tem que ser igual a A. Né? Eu estou já no mesmo tipo de sistema aqui, em termos de componentes. Então a única forma disso acontecer é fazendo com que Q transposto escalar Q seja igual à identidade. Né? E aí,
A única forma de isso acontecer, isso é muito interessante, se Q transposto escalar Q é igual a identidade, e a gente sabe que para um tensor arbitrário, A inversa de A escalar A tem que ser igual à própria identidade, isso aqui é uma propriedade de álgebra linear, então o que a gente conclui é que Q transposto é igual à sua inversa. Então isso daqui é o que a gente chama de relação de ortogonalidade. Isso aqui é uma característica, uma propriedade de tensores ortogonais que a gente vai usar nesse curso, aqui é muito, muito, muito importante, né? E a gente consegue entender isso, que é uma coisa profunda e central, simplesmente brincando, né, de escrever um vetor qualquer num sistema linha, não linha, e verificando as consequências dessa brincadeira. Então, essa aqui é a nossa relação de ortogonalidade. Perfeito, maravilha. Tá? Tendo isso, vamos prosseguir aqui para o nosso próximo passo, next step. Deixa eu só salvar isso daqui, porque vai que eu perco essa lousa. Deixa eu apagar um pouquinho para a gente ver que tamanho que estamos aqui de lousa já. Estamos indo, massa. Vou dar aqui um zoom então e vou partir para o nosso próximo tópico, que é a ideia aqui é a seguinte: você define uma coisa, conclui uma coisa, e você então, tá, e aí, o que isso leva? E aí você vai construindo e construindo, e a coisa vai crescendo, tá? Essa é a ideia é que esse curso é um curso acumulativo, tem muita matéria, muito conteúdo, muita informação, e é assim mesmo, galera, sinto muito. Caso esteja, né, incomodando vocês, não posso fazer muito mais do que estou tentando aqui fazer. Pois bem, vamos então para o nosso próximo passo, que é o que eu vou chamar de definição de tensores ditos cartesianos. Né? Então eu vou definir o que eu vou chamar aqui de tensor cartesiano de um jeito bastante específico, de uma forma bem meios contínuos de definir as coisas, bem criteriosa, bem enjoada, bem diferente do que a gente está acostumado. Eu vou falar o seguinte: um tensor cartesiano, por enquanto de primeira ordem, é definido pela seguinte lei de transformação. Então já vou chegar a definir o que eu vou chamar de tensor cartesiano, né, em termos de uma lei de transformação. Ou seja, se um tensor de primeira ordem obedece à seguinte lei de transformação, então eu vou falar que esse cara é um tensor dito cartesiano, é o nome que eu vou estar dando para esse cara. E que lei que é essa? É a seguinte: um tensor de primeira ordem eu sei que é um vetor, então esse cara vai ser um vetor para a gente, e se eu tiver assim, UI' escalar QI P UP, ou o contrário, UI igual a QPI o linha P, então linha em não linha, não linha em linha. Se eu tenho um tensor, um cartesiano de primeira ordem, né, um vetor, né, que obedece isso, então esse cara ele vai ser tensor cartesiano. Tá? Essa que é basicamente a ideia, só para a gente definir uma palavra que a gente vai agora usar então com alguma frequência, já inferindo que quando eu estiver chamando algum cara de tensor cartesiano, algum tipo de lei de transformação que vai usar o tensor ortogonal vai estar já tipo embutida no chamar esse cara de tensor cartesiano. Por enquanto eu defini para tensores de primeira ordem, vou chegar lá nos de segunda ordem partindo disso. Então isso aqui é a coisa mais simples possível, a gente começa com vetor, vetor é a coisa mais básica possível que eu posso transformar e tal, e depois eu vou estender essas conclusões de leis de transformação, de objetividade, etc., para tensores de ordem mais alta, inclusive tensores cartesianos de ordem mais alta, que também vão ter que respeitar leis de transformação de tensores de ordem mais alta. Essa aqui é para primeira ordem e eu vou partir dela para construir coisas mais, então, complexas em seguida, tá? Bom, uma próxima definição interessante, deixa eu só apagar essa borrachinha aqui para não ficar borrado. Uma próxima definição interessante é o que eu vou chamar de quantidades objetivas. Isso aqui já é mais... Vou ficar um tempo aqui, porque isso aqui é fundamental, isso aqui já tem questão assim física central, né, de formalismo constitutivo, que eu vou depois entrar na sequência. Isso aqui é importante. Então deixa eu pôr aqui, fazer um sublinhado, e eu vou definir o que seria uma quantidade objetiva. Com a letra 12,
vou escrever o seguinte. Se U, depois eu vou fazer aquele tiozinho embaixo. Se U é um tensor de primeira ordem, caso este obedeça à seguinte lei de transformação, é um pouquinho uma lei, então dizemos que U é uma quantidade objetiva. E a coisa é assim, tão simples quanto a anterior. Então U é um tensor de primeira ordem, deixa eu colocar aqui. E se ele obedece essa relação de transformação, que é a que eu coloquei ali em cima, U' igual a QIP, UP, e UI igual a QPI, UP', a mesma coisa que eu pus ali em cima para tensores cartesianos, estou falando que esse cara também, se ele também não só é um tensor cartesiano, como eu vou falar que esse cara é uma quantidade objetiva, ou seja, existe uma lei de transformação que quando aplicada a esse cara, para que eu possa escrever as componentes desse vetor, desse tensor cartesiano de primeira ordem em outro sistema, elas vão ter que respeitar, e se isso acontece, então esse cara também, eu falo que ele é uma quantidade objetiva, tá bom? Isso aqui também é uma outra definição, e isso aqui a gente vai usar bastante aqui nesse curso, né? Pelo seguinte motivo, e agora eu vou escrever um textinho assim, já dando um direcionamento assim do motivo físico pelo qual a objetividade é uma questão importante, para a gente entender melhor por que essas leis de transformação elas importam, e vou dar já um exemplo mesmo para ficar mais palpável, né? Então, só para complementar essa questão, eu quero falar o seguinte, que a objetividade de uma grandeza tensorial de ordem qualquer visa representar o comportamento mecânico de um material a objetividade, de uma grandeza tensorial que, faltou um que aqui, desculpa, faltou um quezinho, que visa representar o comportamento mecânico do material, perfeito. É uma característica, agora sim, fundamental na proposição de equações constitutivas. Então isso aqui é uma coisa importantíssima, ou seja, se eu proponho o uso de uma grandeza tensorial, e quando eu falo tensorial, de ordem qualquer, primeira ordem, segunda ordem, pode ser vetor, pode ser representável em termos de uma matriz 3x3, mas se eu tenho algum tipo de grandeza tensorial que eu quero utilizar para representar, eu vou até além, cara, melhor assim, comportamento, não vou deixar mecânico, vou deixar mais genérico ainda. Depois eu vou dar um exemplo aqui, porque eu quero tirar esse cara aqui. Se eu quero pegar uma grandeza então tensorial para representar o comportamento de um dado material, essa grandeza seria muito bom que ela fosse uma grandeza, uma quantidade objetiva. Isso é fundamental. Para que eu não caia naquele absurdo de descrever um material que ele se comporta de um jeito ou de outro dependendo de quem está observando ele. Isso não faz sentido. O dependendo de quem está observando é de como eu escrevo as componentes desse cara em termos de um outro sistema de coordenadas, tá? Então isso é uma questão assim meio que fundamental, isso é uma questão central quando a gente está então preocupado em propor equações constitutivas. Isso vale, galera, não só para representação de características simplesmente mecânicas vinculada a um movimento macroscópico, né, bulk, líquido, global de um material, seja ele rotação de corpo rígido, deformação, mas também comportamentos mais gerais, tipo, por exemplo, comportamento térmico. Por isso que eu tirei a palavra mecânico, porque eu lembrei na minha cabeça de um exemplo assim, que eu acho também vem a calhar, né, que é a questão da condução de calor de Fourier. Quando você pega um material e você então esquenta um pedaço, você esfria a outra região e você promove aqui um gradiente de temperatura, esse cara então, na verdade, para que você
tenha um processo físico natural que sempre vai acontecer de busca por um retorno a um equilíbrio que foi perdido, no caso aqui equilíbrio térmico, vai surgir de maneira natural uma manifestação interna aqui no material oriunda dessa diferença de temperatura. Quando você estabelece um gradiente de temperatura no meio sólido, então você dá brecha, vamos colocar assim, para o surgimento de uma quantidade tensorial de primeira ordem, que eu chamo de fluxo de calor, né, que vai andar aqui no meio para comunicar esse fato de que, opa, alguém esquentou alguma região, alguém esfriou outra região, existe uma diferença de temperatura, a gente tem que restaurar esse equilíbrio. Então, essa resposta eu chamo de fluxo de calor e vai ter uma relação entre o fluxo de calor e o ΔT. E essa relação depende, tem um mosquito aqui, depende do material. Então, por exemplo, se você pega uma barra de cobre e você esquenta aqui a 100 graus, rapidamente aqui embaixo vai estar muito próximo de 100 graus. Se você pega um vidro, vai demorar muito mais tempo para quitar 100 graus, porque o tempo que demora para a parte de baixo do material perceber o fenômeno, o distúrbio, o aquecimento localizado, vai estar associado à velocidade de propagação desse distúrbio no meio, que é proporcional ao fluxo de calor. O fluxo de calor, né, como o nome diz, fluxo é uma taxa por área. Então é uma coisa que é por tempo e por área. Quanto maior o fluxo, mais rápido essa coisa vai, né? Quanto maior o fluxo, assim, mais esforço, vamos pôr assim, a natureza está conseguindo empreender ali. Será que eu poderia falar nisso? Para tentar equilibrar as coisas. Né? A comunicação é mais eficiente e essa constante de proporcionalidade entre o fluxo e o gradiente eu chamo de condutividade térmica, que é uma característica do material. Essa lei que relaciona fluxo de calor, gradiente de temperatura e condutividade térmica, né, que a gente chama de lei da condução de calor de Fourier, é uma equação constitutiva. Então, se eu escrevo lá que Q é igual a um tensor K, um tensor condutividade térmica de segunda ordem escalar, o gradiente de temperatura, eu vou dar talvez na aula que vem ou mais para frente esse exemplo mais organizado aqui para vocês. Eu tenho uma lei que é a lei de Fourier. Se eu escrevo essa lei num sistema linha, eu não posso ter termo a mais ali, porque não tem mecanismo físico a mais, simplesmente porque o observador que está vendo o fenômeno girou a cabeça para cá. O fenômeno é o mesmo, está ali a barra de ferro esquentando e tal, não tem que surgir outro termo, uma correção. A cara da equação tem que ser meio que a mesma. E eu consigo checar isso simplesmente verificando se a lei da condução de calor de Fourier, quando ela então expressa esse fluxo de calor, que é um tensor cartesiano de primeira ordem, ela obedece a esse tipo de lei de transformação. Se isso é obedecido, então essa lei é uma lei objetiva. É o que o Einstein está buscando para a relatividade. Estava, porque ele conseguiu, mas é o que ele estava buscando para a relatividade quando ele decidiu generalizá-la, sair da relatividade especial e ir para a relatividade geral. Essa objetividade das leis, né? Essa questão de não surgirem novos termos quando eu então decido expressar essas leis olhando para um outro sistema de coordenadas, tá? Eu vou parar por aqui na aula de hoje e na aula que vem eu vou então de repente já dar um exemplo assim, né, de um problema no qual essa lei de transformação ela não é muito bem obedecida, né, e a gente vai ver então na prática melhor um pouquinho como a gente então busca propor leis que expressem fenômenos físicos, realidades observáveis que estão associadas a comportamentos gerais de materiais, de maneira que essas leis mantenham a sua cara quando escritas num outro sistema de coordenadas. Ou seja, vamos aprender a verificar melhor essa objetividade com alguns exemplos práticos. Vocês vão ver, inclusive, que a grande questão de Navier-Stokes mesmo, assim, que é uma coisa que gera um certo nível de deslumbramento e fascínio pelas pessoas, pelo nível de complexidade das equações que descrevem um fenômeno, né, do movimento de um fluido newtoniano viscoso. Uma das grandes questões ali, que a gente não percebe e que a gente às vezes tem dificuldade de entender melhor, como é que a gente sai da lei da viscosidade de Newton, que é uma coisa muito elementar, muito fundamental, e chega no tensor de tensões de Navier-Stokes
uma das questões centrais disso assim envolve a necessidade de uma proposta objetiva para representar as tensões, né, que um fluido newtoniano viscoso experiencia ao tentar se deslocar na forma de um escoamento. Tá? Então eu vou parar por aqui a aula de hoje, porque eu já me cansei. Eu acho que a gente chegou numa questão final, acho que a gente pode ser interessante começar a aula que vem a partir de um exemplo que está associado a essa questão de objetividade, para a gente então prosseguir aqui com o nosso curso. Beleza, galera? Estou vendo aqui para onde vamos, depois a gente ainda vai definir tensores isotrópicos, que a gente vai utilizar essas ideias para poder chegar realmente na Navier-Stokes. Tem muita coisa ainda nesse curso legal. Enfim, vou parar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que tenham gostado da aula de hoje, que tenham entendido as ideias centrais, e a gente então continua falando um pouquinho sobre isso na nossa próxima aula aqui no canal, tá? Um beijo no coração de todos, gratidão pela companhia virtual, pela presença, pelo interesse, por estar aqui comigo, tá? Beijo!